Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Saudações em Cristo do presidente da convenção, a CADEESO, nosso querido pastor Arnaldo Candeias, e também de todos os membros da diretoria da nossa convenção. Aproveito o ensejo e envio saudações do meu pastor presidente, o pastor Kemuel Sotero. A lição de hoje tem como tema a intercessão de Jesus pelos discípulos. O texto áureo fala-nos da seguinte forma: E a vida eterna é esta, que conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. João capítulo 17, versículo 3. A verdade prática: a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. O texto da leitura bíblica em classe está no capítulo 17 do Evangelho de João, versículos de 1 até o versículo 3 e depois dos versículos 11 a 17. Hoje nós vamos estudar uma das lições mais complexas escritas no Evangelho de João. Ou seja, é um capítulo muito importante, interessante, porém, nesse capítulo há detalhes complexos e muito importantes de serem entendidos, porque assim, nesse capítulo surgem heresias. Se você não sabia, fique conosco até o final. Desse capítulo é tirado várias heresias, e você será vacinado nessa aula para que você não entre em heresias. O que é uma heresia? A heresia é uma torção da Escritura por quem está dentro. Por quem a heresia muitas vezes é ensinada por pastores, e às vezes pastores sérios, mas como eles entendem de maneira distorcida a Escritura, começam a propagar o ensino errado. E o pior, como eles são formadores de opinião, acabam esse ensinamento falso, distorcido, errado, herético, acaba perpetuando, acaba passando de geração para geração. Então hoje você vai receber uma vacina para que você não caia no laço de heresias. E talvez você esteja até pregando, ensinando heresias sem saber. Então hoje você vai ficar sabendo. Fique com a gente, porque hoje tem um segredo maravilhoso nesse capítulo, o capítulo 17 de João, que tem como tema na nossa lição bíblica a intercessão de Jesus pelos discípulos. Antes da gente seguir em frente, se você tem curtido, se tem gostado das nossas aulas, eu queria que você fosse um missionário. Você agora desse o seu like. Também você entrasse no chat e fizesse algum comentário, porque fazendo isso, você ajuda e também fornece informações para o YouTube, para que o próprio YouTube mande essas lições para muitas pessoas, ok? Um detalhe. Essa semana eu recebi um comentário de um nobre companheiro que pensou diferente de mim. Eu gostei muito de receber aquele comentário que foi diferente do meu comentário, tá certo? E eu peço a você, entra lá no chat, manda uma mensagem, entra no chat e pede o meu WhatsApp, que eu colocarei para você o meu WhatsApp. Eu fico à sua disposição para que a gente possa interagir. Minha única preocupação é de eu ser mal interpretado e não ter a oportunidade de explicar melhor aquilo que eu queria dizer, ok? Se eu estiver errado, terei toda a humildade de me retratar aqui com vocês no canal. Então vamos que vamos, sem perder tempo, não deixe de dar o seu like e nem de fazer o seu comentário. Tendo como esse tema muito importante, Jesus intercede pelos seus discípulos e a oração sacerdotal de Jesus. Muito bem, estamos estudando o capítulo, ou melhor, estamos estudando o livro
todo do Evangelho de João, basicamente capítulo por capítulo. Pelo menos em cada capítulo tem um assunto central. E nesse capítulo aqui, o 17, é a oração sacerdotal de Jesus. Então, quando estamos estudando o Evangelho de João, do capítulo 1 até o capítulo 12, trata-se do ministério público de Jesus. Tanto é que Jesus começa ali já no capítulo 2, seu ministério, né? No capítulo 2, já numa festa de casamento em público, transformando a água em vinho para o público. E aí segue o ministério de Jesus em público até o capítulo 12. Do capítulo 12 até o capítulo... Do capítulo 12 até o capítulo 17, exatamente esse capítulo aqui, é o ministério de Jesus só com os discípulos. Ele agora tem um tratado só com os seus discípulos. Você quer estudar bem o relacionamento de Jesus com discípulos, com obreiros? Estuda essa parte, do capítulo 12 até o capítulo 17. A partir do capítulo 17, o capítulo já 18 até o 21, aí já é o sofrimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ok? Muito bem, aqui estamos concluindo essa parte do ministério de Jesus com seus discípulos. Tá certo? E aqui Jesus conclui intercedendo, orando por eles. Mas não é só por eles. Jesus também ora por ele mesmo. E o capítulo, ou melhor, e o tópico 1 da nossa lição está assim: a oração de Jesus e a sua glória. Subponto 1, a oração de Jesus. Jesus, quando ele ora, ele aqui faz um discurso no capítulo 17 sobre a vinda do Consolador. Nós falamos isso na aula passada. A vinda do Consolador. Mas aqui, Jesus, ele ora ao Pai. Ele ora ao Pai, concluindo essa parte do Consolador que haveria de vir. Tanto é que o versículo 1 do capítulo 17 está escrito assim: Jesus falou estas coisas e, levando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Então aqui Jesus ele fala da sua própria glória, ou seja, a glória que Jesus já tinha com o Pai antes dele encarnar-se, antes dele tornar-se homem. E ele fala: glorifica, ou é chegada a glória, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho também glorifique a ti. Então Jesus aqui ele faz menção dessa glória. No subponto 2 está assim: a oração de Jesus pela sua glória. E aqui é quando Jesus ora e ele fala assim: glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifica também a ti. Essa oração, ela é feita revelando aqui a divindade de Jesus Cristo, mostrando mais uma vez que Jesus é Deus, porque nenhum homem fala isso com Deus, não há nenhum exemplo disso, e é errado. Senhor, me glorifica, porque eu glorifico a ti. Não, não há isso, porque a glória, ela pertence só a Deus. Então Jesus, ele fala da existência da sua glória no subponto 1. No subponto 2, ele ora pela sua própria glória, falando: Pai, glorifica o teu Filho. Então Jesus, ele intercede pedindo ao Pai a respeito da sua glória. É chegada a hora, eu fiz tudo, então o Senhor pode glorificar o teu Filho, que o teu Filho glorificado glorificará a ti. Ali estava falando da divindade de Jesus, né? De Jesus como um Deus, como Deus, ok? A mesma glória com o Pai. Nesse momento, no versículo 5, quando diz que com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo fosse feito, aqui nesse momento, Jesus, além dele se identificar como Deus, ele se identificou como o Eterno. Antes da criação do mundo, antes de fazer o céu, a terra, muitas pessoas só se dirigem a Jesus, ou só têm Jesus em mente
a partir da sua encarnação. A partir do momento que Jesus nasce, né, da sua mãe, a partir do episódio de Jesus e Maria. Então, mas só que Jesus, nessa oração, ele revela a sua eternidade. Antes que o mundo existisse, antes de Abraão, de Isaac, Jacó, antes do Antigo Testamento, antes do céu e a terra ser criado, Jesus, o Deus eterno, já existia. E ele agora revela isso em sua oração, falando: Pai, glorifica o teu filho com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Antes de eu me despir dessa glória, antes de eu me fazer carne, antes de eu me humilhar e se tornar homem, antes disso, na eternidade contigo, Jesus se identifica como Deus, que ele fala: como eu era, como o Senhor, a mesma glória que o Senhor tem, Pai, eu também, só que antes contigo. E agora tudo está nas tuas mãos. E agora Jesus ele intercede ao Pai Celeste, comentando, falando, orando, intercedendo, clamando, lembrando daquela glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo fosse feito. Revelando aqui, mais uma vez, a divindade, a glória eterna de Jesus. Então, no subponto 1, Jesus, ele intercede, concluindo o aspecto do Consolador. Ele ora, fechando essa parte que o Consolador viria, no ponto 1. No subponto 2, a oração de Jesus pela sua própria glória. E no ponto 3, a glória antes do Pai, ou melhor, antes de fazer o mundo, antes de criar o universo, com o Pai. Revela aqui a sua igualdade ao Pai, no sentido de poderes, de glória, de ser o pleno Deus, né? Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são plenos em poderes, tudo que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo também tem. Aqui Jesus revela esse aspecto no subponto 3. Então vamos para o segundo ponto da nossa lição, que é a oração de Jesus pelos discípulos. Então, quando Jesus primeiro ele intercede por si mesmo, presta atenção que aqui é uma parte muito importante. Lembra do sumo sacerdote? Quando ele oferecia o sacrifício, lembra que ele fazia um sacrifício por si mesmo? Antes dele entrar no Santo dos Santos, antes dele oferecer sacrifício pelo povo, primeiro ele fazia por si mesmo. Lembra disso? Pois bem, agora Jesus, como Cordeiro de Deus, Jesus como sumo sacerdote eterno, como fala em Hebreus capítulo 8 e capítulo 9. Tá? Jesus, ele agora como sumo sacerdote, antes dele entrar no Santo dos Santos, ele intercede primeiro por si, cumprindo aqui o verdadeiro papel do sumo sacerdote. A lição não fala isso, mas aqui é muito importante, é a parte crucial da intercessão de Jesus por si. Quando ele está intercedendo, por que ele intercede por si mesmo? Glorifica o teu filho. Ele começa com aquela glória que eu tinha contigo, falando dele, diante do Pai, intercedendo por si mesmo. Então, esse aqui revela o aspecto não só divino, revela o aspecto divino, revela a sua glória antes com o Pai, mas revela seus atributos igual ao Pai, sendo Deus, mas ele revela também o aspecto dele como sumo sacerdote, como único mediador entre Deus e os homens. Único mediador entre Deus e os homens. Olha, eu gosto muito dessa passagem da Bíblia de 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5,
1 Timóteo capítulo 2, melhor dizendo, 1 Timóteo capítulo 2, e o versículo 5. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. No início, quando eu comecei a estudar a Bíblia, alguns anos atrás, eu pensava, Jesus Cristo, todo mundo sabe que ele é homem. Então eu pensava que isso é uma redundância. Só bastava dizer, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Pronto, todo mundo sabe que Jesus Cristo é homem. Mas aqui, um Espírito Santo, que é presciente, que sabe de todas as coisas, que sabe que um dia, uma seita, alguém ia cometer uma heresia tão brava, uma heresia tão absurda, tão inaceitável, queriam querer colocar uma mulher. Ia querer colocar uma mulher. Esse sempre foi o plano do diabo. Querer colocar uma mulher como deusa. Lembra lá em Gênesis 3, quando Eva, Satanás se aproxima da Eva e fala, não é bem assim. Se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai morrer, senão vocês serão como Deus, igual a Deus. Quem é igual a Deus é o quê? Deusa. Ele quis inculcar, melhor falando, na mente do coração de Eva que ela seria uma deusa. E pode notar, ao longo dos povos pagãos, sempre teve deusas, querendo colocar uma mulher no lugar de Deus. E agora tem seitas por aí que quer colocar mulher como intercessora, como única mediadora, como mediadora entre homens e Deus. Olha a heresia do diabo, do inferno. Mas aqui a Bíblia, pode pegar a sua Bíblia. Mas a minha Bíblia é da religião tal. Não importa, as Bíblias são todas iguais. Pode pegar a sua Bíblia lá, a sua, da sua religião, pega ela lá. A Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, por que homem? Porque não é outra pessoa no seu macho. Macho. Não é fêmea, não é pessoa duvidosa. Não, é macho, é homem. Jesus Cristo, homem. Só há um mediador, o único mediador entre Deus e o homem. Só ele. Só Jesus. É a Bíblia que diz, não estou inventando, não é meu pensamento, não é minha opinião. É a Bíblia, a palavra de Deus. Só há um mediador. Então esse mediador é Jesus. E Jesus, quem era o mediador no Antigo Testamento? Quem é que intercedia, que ia, era o sumo sacerdote, uma vez por ano. No dia 10 de outubro, era o dia da expiação. Primeiro, o sumo sacerdote oferecia sacrifício por si mesmo, orava por si mesmo. E aí depois, então, ele entrava no Santo dos Santos, para poder apresentar o povo a Deus. Quem é que faz isso agora, na nova aliança? Depois que Jesus morreu, o próprio Jesus. Ele é o advogado, ele é o intermediador entre Deus e a humanidade. Jesus é o único, não existe mediadora, isso é heresia. Isso é torção da Escritura, é tudo que o diabo quer, implantar esse conceito herético na cabeça dos simples, mas devemos ter cuidado, ok? Então o ponto 1 encerra com essa questão de Jesus como intercedendo por si mesmo, fazendo o papel de sumo sacerdote, de mediador entre Deus e a humanidade. Por isso ele intercede primeiro por si. Segundo, a oração de Jesus agora pelos seus discípulos. Agora já é uma segunda parte. A intercessão pela proteção dos discípulos. O subponto 1. O Senhor ora aqui pelo discípulo dizendo, Senhor, não te peço que os tire do mundo, mas que livra do mal. Ele está intercedendo para que os homens, os servos do Senhor, os seus discípulos, e ao longo de toda a humanidade, nós iríamos enfrentar lutas, batalhas. Tanto é que em Efésios capítulo 6 tem a armadura do crente. No demais, irmãos meus, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra a potestade, contra os principados, estáis pois cingidos, né, tarará, e fala, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, né? Então, a armadura,
O crente, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim, temos que lutar contra as potestades. Então está falando de uma luta, de uma guerra, de uma batalha. E aí Jesus intercede para que o Senhor nos guarde do mal. Nos livre, uma oração de proteção. Aqui já aprendemos. Poderemos orar para que o Senhor proteja aqueles que nós tanto amamos. Oremos para que Deus proteja todas as pessoas, né? Subponto 2. Os discípulos receberam a palavra. Isso aqui é muito importante, meu Deus. Então, lhe deis as palavras que me deste, Jesus fala. Então, quando um discípulo, o Senhor Jesus, ele intercede, por quê? Quando nós pregamos, nós ensinamos a palavra, devemos fazer como Jesus, interceder, para que essa palavra ensinada permaneça e dê fruto, fique no coração das pessoas. Jesus intercede, porque eles tinham recebido a palavra. Na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, ali vem o diabo e rouba a semente. Devemos interceder, Jesus intercede, para que nada roube a palavra que ele tinha entregado. Olha como é que é importante o ministério da intercessão, da oração. O subponto 3 está, protegidos do mundo. O texto diz assim, no versículo 14, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Se continuarmos lendo o texto, está assim, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Então não estranhe se alguém te chamar de quadrado, de retrógrado, se alguém achar que... Não estranhe, isso deve te alegrar, porque o mundo, o sistema mundano, não vai aplaudir a gente. Pelo contrário, irão nos criticar. E quando Jesus menciona aqui a palavra mundo, né? Deles a tua palavra, e o mundo os odiou. Não está falando do cosmo, das leis cósmicas. Não está falando disso, está falando de um sistema maligno. O apóstolo João fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2:15. Então, há um príncipe da potestade do ar, que é o demônio. Há um espírito que atua no mundo, levando as pessoas para a carnalidade. Olha só o que diz Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, falando sobre isso, em Efésios capítulo 2. E ele, Jesus, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, aí vai lá, andastes, segundo o curso deste mundo, tá vendo? Sistema do mundo. Segundo o príncipe, falando de uma pessoa, o príncipe, um governo, das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Por que as pessoas querem andar no adultério, na fornicação? Fornicação é praticar sexo sem ser casado. Na bebedeira, na forrosada, nos cinemas assistindo filmes profanos, tá? Vendo também, andando na nudez, na sensualidade. Tem gente que anda exibindo a sensualidade de maneira ridícula, né? Então, o texto diz aqui, que agora opera enquanto no outro tempo andar, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, antes, andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Nós estávamos assim, como filhos da ira, desobedientes, não queríamos obedecer a palavra de Deus. Por quê? Porque o prazer da carne, o prazer da luxúria, o sabor do pecado estava dominando as nossas vidas. E nós estávamos escravizados por um espírito, um demônio. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Mas um dia aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Ele nos libertou. Então,
Jesus, na oração sacerdotal, em João 17, que é esse texto nós estamos apreciando, ele ora para que Deus proteja os seus discípulos do mundo, desse espírito, desse demônio, desse sistema, um sistema mundano, porque andar na contramão do sistema não é brincadeira. É na escola, é no trabalho, é bullying, é chocarrice, é pessoas que nos apontam o dedo. Nós somos seres humanos. Lutar contra um sistema não é fácil. Mas o Consolador está conosco. Aleluia. Nós somos a luz do mundo e é por isso que é importante. E Jesus, para que nós não viéssemos fraquejar, ele intercedeu para que o Senhor nos guardasse. Não de estar no mundo, mas de vencer o sistema mundano. Jesus pediu, orou para que vencesse. Você é capaz, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, não por você mesmo, mas a graça de Deus em ti. Fruto da oração de Jesus. Por isso que a verdade prática diz que a oração que Jesus fez por si próprio, pelos discípulos e pela igreja, ressoa ainda nos dias atuais. Ou seja, a oração de Jesus ainda frutifica nesses dias, porque ele pediu por nós, para que o Senhor nos guardasse desse sistema mundano. Então, quando você vence, é fruto da intercessão sacerdotal de Jesus, se colocando no nosso lugar, se colocando na nossa posição, intercedendo por nós, pedindo a Deus, e o Pai está respondendo. Eu ando, você anda, nós podemos andar debaixo da proteção de Deus, porque é resultado da oração de Jesus Cristo em João 17. Agora veja, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Aqui agora já é o futuro. Antes da gente entrar nesse futuro, aqui Jesus intercedendo, eu gostaria de ir para uma parte do texto da leitura bíblica em classe, que é o versículo 12. João 17, versículo 12. Estando com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Jesus falando com o Pai. Tenho guardado aqueles que tu me destes. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Agora aqui, eu gostaria de explicar, e é nesse ponto que eu falei que tem heresias, sobre o filho da perdição. Tem pessoas que pensam, eu já vi pessoas falando assim, irmã, não se preocupe com seu filho está desviado, mas escuta, olha, se ele for filho da salvação, nem que seja na hora da morte ele vai aceitar. Já viu gente falar assim? Isso é heresia. Isto é heresia. Não existe uma pessoa escolhida para ser filho da salvação e outra escolhida para ser filho da perdição. Isso não existe. Pastor, mas isso aí na Bíblia. Está aqui, o filho da perdição. Olha, a gente precisa ler e atentar para os detalhes da Escritura. Porque o detalhe está assim, ó. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Para que se... Note aqui. Nenhum deles se perdeu. Não foi Deus que predestinou a pessoa, porque não era a pessoa que se perdia. Era Deus que levou a pessoa a perder. Porque se Deus predestinou a pessoa para que ela perca, ela não se perdeu. Alguém maior do que ela destinou-a à perdição e não havia hipótese. Deus faz isso, um Deus justo, de amor. Deus então escolhe uma pessoa e não dá ela opção. E depois, como é que a pessoa vai chegar diante de Deus? Senhor, você vai me lançar no inferno, mas a culpa não é minha. O Senhor não me deu opção. Né? Note que tem se perdeu. O que é se perder? É perder a si próprio. Então Judas perdeu a si mesmo. Agora diz aqui, para que cumprisse a Escritura. Vamos ver que Escritura. O que Jesus estava falando? Nós temos um texto muito interessante aqui, que é em Atos, capítulo 1, versículo 16. Pedro aqui está falando, Pedro foi um dos discípulos mais íntimos de Jesus. E Pedro então está explicando.
Atos 1:16. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura. Então, aqui, João 17:12, fala que não se perdeu para se cumprisse a escritura. E aqui, repete. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura. Atos 1:16. Que o Espírito Santo predisse na boca de Davi. Então, estou falando de um salmo. Davi, da boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Judas alcançou sorte no ministério. Judas foi escolhido por Jesus. Jesus é Deus. Deus escolheu Judas. Ele que sim perdeu, mas Jesus escolheu Judas. E Jesus é o que? O Salvador do mundo, escolheu para salvar. Porém, Judas Judas ama a iniquidade, o pecado, e por isso ele se perde. Foi contado conosco, alcançou sorte nesse ministério. Ora, Judas, adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio em todas as suas entranhas que se derramaram. Então, note aqui, alcançou um campo com o galardão da iniquidade. O que é galardão? Galardão é uma recompensa, é um salário. A Bíblia diz, o salário do pecado é amor. Ele amou mais as coisas da iniquidade, o pecado, a transgressão. Ele amou mais isso. E aqui diz, para que se cumprisse a escritura. E o texto continua aqui, Atos 1. Eu li o versículo 17, versículo 18, agora o versículo 19. Foi notório que todos que habitavam em Jerusalém, a maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue, porque o livro do Salmo está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. Que salmo ele está citando? No livro do Salmo, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. Isso é o Salmo 69 e o verso 25. É assim, tome outro seu lugar, que já é o Salmo 109, verso 8. Verso 8. Então, nesses dois salmos está aqui a escritura falando de Judas. Falando de Judas aqui. Então vamos lá. Salmo 69 e Salmo 69. Tem também o Salmo 109. Salmo 109. Cadê? Salmo 109 diz assim, olha. Salmo 109, a partir do versículo 6, começa a falar dessa questão. Mas o verso 116 do Salmo 109, porquanto não se lembrou de usar... vamos ler aqui toda a porção. Lembra da parte que eu falei aqui, Salmo 109, verso 8. Tome outro seu bispado. Verso 9. Sejam órfãos seus filhos. Salmo 109 e verso 8. Verso 8. Sejam poucos seus dias, e outro tome o seu ofício. Salmo 109 e verso 8. Sejam poucos seus dias, e outro tome o seu ofício. Essa parte aqui, que Pedro está explicando em Atos 1 e 20, falando de Judas. Falando de Judas. Agora, antes de eu continuar, eu vou continuar lendo aqui. Tá? No Salmo 109, depois com calma, você pode ler do verso 6 até o verso 18. Fala sobre a Escritura, predizendo acerca de Judas. Agora, olha o segredo da chave. Nenhum deles se perdeu, senão Judas, o filho da perdição. Verso 17 de Salmo 109. Visto que amou a maldição, ela lhe sobreveia, pois que não desejou a bênção, e ela se afaste dele, assim como se vestiu de maldição tal, como uma veste,
assim penetre ela nas suas entranhas como água e em seus ossos como azeite. Note aqui, visto que. Então, por que seja poucos dias de Judas, tome outro seu lugar? Por quê? Porque ele amou por si só, ele amou a maldição. Ele amou a maldição. Essa expressão, e gostaria muito de explicar isso, essa expressão, filhos da perdição. Quando nós lemos nós vemos em Samuel, deixa eu ver, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, nós vamos entender melhor essa expressão, filhos da perdição. Em João 17, versículo 12, estando com eles no mundo, guardei-os em teu nome, tenho guardado aquele que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Bem, o que é a escritura? O que é uma profecia bíblica a respeito de um fato? Principalmente quando se trata de pessoas. Deus, ele é presciente. Deus, ele é presciente. Na sua presciência, presciência é o poder que Deus tem de saber todas as coisas. Então, Deus, ele é atemporal, ele está acima do tempo. Então Deus viu, na linha do tempo, que um homem, Judas, esse homem ia amar a maldição mais do que a bênção. Esse homem ia trair o próprio Filho de Jesus, que esse homem ia se perder. Deus viu isso. O que Deus fez? Lá atrás, revelou isso a Davi. E Davi compôs um salmo falando o que iria acontecer. Não que Deus decretasse. Deus apenas viu na linha do tempo o que aconteceu e Deus então previu. Previu, como diz aqui o próprio texto de Atos. Atos capítulo 1, Pedro explica exatamente isso e usa exatamente essa expressão. Olha, Atos 1:16. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. O que é predizer? É dizer antes. É ver tudo que vai acontecer e predizer. Como que eu vou predizer uma coisa se eu não sei o que vai acontecer? Então, olha essa expressão bíblica, predisse na boca de Davi. Acerca de Judas. Então, Deus fala isso pela sua presciência, não por decreto. Deus não decreta nenhum ser humano para ir para o inferno. Deus não faz isso. Porque se Deus decretou um para ir para o inferno e Deus decretou outro para salvar, Deus foi bom com um e não usou o mesmo critério com o outro. Isso não é compatível com a Bíblia. Por quê? Olha o que diz Romanos, capítulo 8, e o versículo 32. Romanos 11, e versículo 32. Romanos 11, 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Não foi com... Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para salvar alguns, para usar de misericórdia com os escolhidos. Não foi isso. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. Todos os seres humanos foram colocados na mesma posição. Por isso que a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Tito 2:11, porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Judas não está fora. Jesus escolheu Judas exatamente para o salvar, mas ele ama mais a maldição do que a bênção, diz o Salmo 109 e o verso 17. Então Judas se perde. E para que cumprisse a escritura. Por quê? Porque Deus previu que isso aconteceu. E a escritura disse, e então a escritura cumpre, porque
Deus já sabia que Judas ia ser condenado. Agora, eu quero só terminar essa parte falando de 1 Samuel, capítulo 2, sobre essa expressão, filho ou filhos da perdição. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, está escrito assim: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a casa de Eli, teu pai, andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam, serão desprezados. Os que me honram, honrarei. Não importa. Pecadores todos somos. Todos estavam encerrados debaixo do pecado. Agora aqui, os que me honram, os que creem em Jesus, então vão honrar a Deus. Esse o Senhor honra, perdoa. E os que desprezam, serão desprezados. Foi o caso de Judas. Desprezou. Agora, essa expressão, eu comecei a explicar a expressão filhos da perdição. No Antigo Testamento, em várias passagens da Bíblia, quando as pessoas começam a afastar-se do Senhor, são chamadas de filhos de Belial. Filhos de Belial. Com o passar dos anos, essa expressão filho de Belial passa. O que é um filho de Belial? Filho de Belial, na expressão do Antigo Testamento, é uma pessoa rebelde, desobediente. Então, quando alguém é desobediente, quando alguém é rebelde, é então chamado de filho de Belial. Deixa eu ler aqui 1 Reis, capítulo 6, versículo 12. 1 Reis, capítulo 6 e versículo 12. Está escrito assim, 1 Reis 6 e 12. Achei 6 e 12. 1 Reis 6 e 12. Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. Note que Deus coloca uma condição. Se você andar, e aqui diz, os que me honram. Note que aqui está manifesto o livre-arbítrio. A pessoa tem livre-arbítrio. Agora, veja, se a pessoa começa a desobedecer, ela começa, então, desobediente, começa a andar por qual caminho? O caminho da desobediência é o caminho da salvação ou da perdição? Da perdição. Quem anda no caminho da perdição se torna filho da perdição. Então, filho da perdição é uma expressão. Não é que Deus escolhe uma pessoa para perder. Não. Filho da perdição é uma expressão que é rotulada para aqueles que são desobedientes, rebeldes, que andam pelo caminho da perdição. Agora, quem anda pelo caminho da salvação é filho da salvação. E quem anda pelo caminho da perdição é perdição. E quem mandou eles irem para lá? Foi escolha das próprias pessoas. Então a pessoa tem livre-arbítrio. Ela pode escolher o caminho da perdição ou pode escolher o caminho da salvação. Agora, Deus oportuna a salvação a todas as pessoas. Tito 2:11. A graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A salvação bate na porta de todos os homens, mas o homem pode aceitar ou pode rejeitar. Ok? Isto dito, vamos então para o ponto final da nossa lição, que é o terceiro ponto, a oração de Jesus pelos que viriam a crer nele. Essa oração, em primeiro lugar, é a oração pela unidade. Pela unidade. Olha o versículo 21 de João 17. Está escrito assim, João 17 e o versículo 21. Deixa eu pegar aqui o texto rapidamente. João, todo o capítulo, né? João 17, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim, e eu em ti,
e ti, e eu em ti, também eles sejam um em nós. Então aqui, Jesus está orando pela unidade da igreja. Ou seja, Pai, eu em ti e nós neles, que nós sejamos um. Aleluia. Por isso, quem está em Cristo, quem está em Deus, não segue o mundo, porque o mundo é guiado por outro sistema. Agora, quem serve a Deus é um só. As vontades de Deus, os desejos de Deus, são os nossos desejos também. Então, por isso que é complicado. Às vezes, pessoas dentro da igreja que amam tantas coisas dessa vida. Será que essa pessoa está em Deus? Não se tornou um ainda com o Senhor. Porque os desejos do Senhor passam a ser um. Nós somos um. Nós temos vontades juntos com o Pai. A gente quer fazer missões. A gente quer investir. A pessoa não fica com miserabilidade de dar os 10% na casa do Senhor, de dizimar. Por quê? Ela é um com Deus. Então a vontade de Deus passa a ser a sua vontade também. Quando a pessoa se desliga de Deus, ela acha demais ficar com 90% e dar só 10% para Deus. Ela acha muito. Mas ela é um sinal que a pessoa se cortou de Deus, se desligou de Deus, começou a fazer igual Judas, amando. Judas amou o dinheiro. Judas amou as coisas dessa terra. Quantos Judas está tendo na igreja? O propósito da unidade. E aqui, o propósito da unidade. Diz o texto, para que todos sejam um. E depois, diz aqui também, para que o mundo creia que tu me enviastes. Diz aqui, a última parte do versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti, também eles sejam um em nós. Aí, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, Jesus intercede para que todas as pessoas do mundo, para que todas as pessoas da face da terra pudessem, então, crer que Jesus é o Salvador do mundo. Então, Jesus ora para que o mundo pudesse crer. A unidade como propósito. E depois a oração por encorajamento e unidade do seu povo em geral. Aqui o versículo 22. Eu neles... versículo 22. Eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, para que nós, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, olha, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim, para que nós sintamos amados, importantes por Deus. O Senhor Jesus ora, faz a sua oração sacerdotal. Você não é qualquer coisa, você não é qualquer pessoa, você é amado por Jesus, amado pelo Pai. Jesus intercedeu por você, para que você também saiba que você é importante, para que você saiba que, como diz aqui, eu lhes dei a minha glória. A glória de Deus pelo seu Espírito Santo está em nós. Nós andamos como se fosse uma... Me permita usar uma figura, como se fosse uma nave espacial luminosa, andando cheio de luzes, cheio de fogo, cheio de glória, cheio de poder, porque a glória de Deus está em nós, não por nossos méritos, mas pela presença sacrossanta do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem morar dentro de nós, a presença dele está em nós. Então nós andamos cheio dessa glória. Então quando o crente entende isso, ele foge da aparência do mal, ele foge das propostas do mundo. Por isso que João, cheio do Espírito Santo, escreve: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Gente, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não se tornou unidade. Vamos ter cuidado. Será que estamos amando o mundo? Será que a glória de Deus está saindo de nós? Porque o mundo está entrando em nós? Será que nós estamos amando as distrações mundanas? Será? Então devemos ter muito cuidado, que às vezes na liturgia do culto estamos incutindo o mundo dentro da igreja, dentro do sagrado, dentro do culto santo a Deus, ao passo que a glória de Deus,
ultrapassa a emoção, ultrapassa a euforia, momento de mensagens de autoestima, de autoajuda, ultrapassa isso. É um prazer inefável, indescritível, que não é só na hora do apagar das luzes e de fumaça dentro de uma casa. Não, não é só aquele momento de emoção ao som de música e dos tambores. Não, é na segunda-feira, quando você está indo trabalhar, aquele gozo inefável dentro de você. É quando você acorda, mesmo diante do desemprego, de uma enfermidade, você dobra o seu joelho, você sente, o Senhor está contigo, a glória de Deus está na tua vida. Aleluia, você sente, você anda como uma carruagem móvel, aleluia, do céu, porque você sente Deus dentro de você, você anda cheio da presença do Espírito Santo, não é provocado por canções apenas, não, é pela presença viva do Espírito Santo, é pelo consolo de Deus dentro de você, é respondendo a oração que Jesus fez, oração sacerdotal, pelos seus discípulos. Jesus ora pela unidade da igreja, pela unidade nossa com Ele, o próprio Jesus e o próprio Pai, e por encorajamento, sabendo que Ele está em nós, que nós estamos nele e que estamos juntos, rumo às mansões celestiais. Que Deus te abençoe, fale mais e melhor em seu coração e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.